Boa noite, pessoal. Hoje a gente está aqui para o segundo episódio da série de 4 episódios sobre a reforma tributária de consumo. No último episódio foi comentado e baseado sobre os conceitos e sobre a reforma, e nesse episódio a gente vai comentar sobre a implementação e sobre como vai funcionar durante os anos até terminar essa nossa implementação da reforma. A gente está aqui hoje com o Altair, Boa noite, turma. o Thiago Boa noite. e o Carlos. Boa noite. E eu, Milena, 4 graduandos de contabilidade da Univinte FUCAP. Primeiro, antes de ir para o tópico da reforma tributária, é importante entender o contexto do porquê ela está acontecendo. Então, desde a criação da Constituição Federal de 1988, o sistema de tributos do Brasil sempre foi considerado muito complexo e muito difícil de administrar e até mesmo entender para quem é da área das contábeis. A existência de vários impostos sempre causava muito problema e muita discussão, tanto com contadores, com pessoas do dia a dia e principalmente donos de empresa. Depois de várias tentativas de mudança, o grande avanço veio em 2019, com a PEC 45, que propôs simplificar tudo seguindo o modelo IVA. Após anos de debate, essa proposta evoluiu, resultando na Emenda Constitucional 132, aprovada em 2023. A reforma criou o popularmente conhecido IVA dual, formado pela CBS no nível federal, pelo IBS para estados e municípios, além do imposto seletivo, voltado para não Desestimulação, né? desestimulação, isso, de Isso. alguns consumos, tipo cigarro e bebidas. Então, pessoal, como nosso colega Carlos comentou aqui, para a gente poder entender melhor a importância da reforma tributária, é fundamental primeiro a gente entender os problemas que existiam no sistema antigo. Por muitos anos, o Brasil teve um modelo extremamente complexo. Ele envolvia 5 tributos diferentes: o ICMS, o ISS, o IPI, a PIS e a COFINS. Cada um tinha suas regras próprias, alíquotas e formas diferentes de cobrança. Isso criava uma situação que a gente chamava de cumulatividade, ou o famoso efeito cascata. Ou seja, cada um imposto acabava incidindo sobre o outro ao longo da cadeia, e o resultado disso era um aumento artificial no preço do produto e do serviço. Pois é, e em teoria a gente não era pra ter essa questão de pagar 2 vezes imposto sobre o mesmo produto, Isso né. mesmo, Thiago. Uhum. E além disso, o sistema antigo gerava uma insegurança jurídica, porque as leis mudavam de estado para estado, de cidade para cidade, e as empresas elas precisavam lidar com uma infinidade de regras. Isso dificultava o investimento e aumentava muito o custo da empresa, porque ela gastava tempo e dinheiro só para ficar em dia com o fisco. E talvez um dos maiores problemas fosse a chamada guerra fiscal entre os estados. Cada estado tentava atrair mais empresas, oferecendo o benefício do ICMS, e isso criava uma disputa entre eles, onde todo mundo perdia. O país, porque arrecadava menos, o sistema ficava injusto e a economia se tornava desigual. Aí que entra o novo modelo, que o nosso colega Thiago vai dar uma palhinha agora. Tá contigo, Thiago. Então, como o Walter estava comentando, né, a gente vai ter essa reforma tributária para os impostos que incidem sobre o consumo, né. Ele foi separado em 3 pilares agora, o PIS e COFINS, que são no âmbito federal, eles vão deixar de existir e vão dar espaço para o CBS, né, a Contribuição sobre Bens e Serviços. O ICMS e o ISS, né, que são no âmbito estadual e municipal, eles vão deixar de existir e vão colocar agora o IBS. E também, como o Carlos havia comentado lá no começo, vai ter também a implementação do imposto seletivo, né, que também popularmente conhecido como imposto do pecado, que ele veio para desestimular alguns produtos e também, reduzir a carga tributária sobre aqueles que o Estado julga como necessidade. Como geralmente, produtos da cesta básica, eles vão ter uma alíquota bem reduzida quando comparado com os impostos incididos sobre cigarros ou, bebidas alcoólicas, porque o Estado entende como prejudicial para a saúde da população. Então eles tentam desestimular eles. Então é mais válido arrecadar mais dinheiro sobre esse tipo de produto, né, que faz mal, do que o arroz, o feijão, né. Então eu acho que isso é um ponto bem positivo, né. Exatamente. Para essa parte agora vai ser sobre o cronograma de implementação. Ele foi dividido em algumas etapas. A primeira etapa é a fase da implementação, que está ocorrendo nesse exato momento. Começou em 2024 e continua até agora em 2025. O principal foco da reforma tributária nesse momento é a criação das leis complementares. Essa é a fase essencial, porque é nela que vão ser criadas
e definidos os detalhes práticos do novo sistema de imposto. As leis vão estabelecer as alíquotas, além dos regimes específicos para setores importantes como saúde e educação. Outro ponto central é a regulamentação do comitê gestor. Ele será responsável por coordenar e garantir a aplicação uniforme do novo modelo tributário no nosso país. Então, depois que toda a parte da regulamentação estiver pronta e as leis complementares definidas, aí sim começa a segunda fase de implantação da reforma, que é quando começa de fato ela a ser colocada em prática, né? Em 2026, a gente vai ter o que o governo chama de fase de teste. Neste período, as alíquotas vão ser bem pequenas, vai ser só 1% de CBS e IBS, só para testar o funcionamento do sistema, os cálculos e as declarações, né? É como se fosse um assim, ensaio geral mesmo, Uhum. para garantir que tudo funcione direitinho. Já em 27 começa a etapa mais importante, a CBS começa a valer de verdade, só que agora com a alíquota cheia, e ao mesmo tempo o PIS e a COFINS são extintos. Aí esses dois deixam de existir e vira somente a CBS. E a partir daí entra a fase de transição plena. O Thiago vai dar uma explicadinha pra gente agora. Algo importante também de comentar sobre essa fase teste é que o governo vai utilizar ela também para testar o novo sistema deles, que é, no caso, o split payment, que vai ser comentado no próximo episódio aí da série, vai ser aprofundado, porque é um tópico bem diverso e os nossos colegas vão dar uma palhinha, né, sobre isso. E como o autor comentou, em 2027 ele já vai deixar de existir o PIS e COFINS e vai ser plenamente utilizado só o CBS. E para você empresário que está com preocupação, que tem muito crédito de PIS e COFINS, você não precisa se preocupar que você pode pedir o ressarcimento caso você não consiga utilizar todos os seus créditos até o final de 2026, você pode pedir o ressarcimento e o governo vai ressarcir esse valor de crédito. Em 2028 vai continuar essa questão, né? Eles vão estar trabalhando essa questão do CBS e a partir de 2029 começa a transição pro IBS, que como é que vai funcionar? Diferentemente do imposto federal, o baque vai ser um pouco menor, ele vai ser gradual. Em 2029, eles começam a redução da alíquota sobre o ICMS e o ISS. No caso, ele vai ter poder de arrecadação de 90%. Então, caso a sua empresa, um exemplo, pague 10% de ICMS, agora, a partir de 2029, vai pagar só 9%. E eles vão deixar de arrecadar no ICMS e ISS, mas vão passar a arrecadar no IBS, né? Onde eles já vão estar utilizando a sua alíquota efetiva e isso vai ser gradualmente conforme os anos vão passando. Então, em 2029, 90%, 2030, 80%, 2031, 70% e 2032, 60%. E a partir de 2033 já vai ser estipulado o efetivo, vai ser a alíquota efetiva, vai deixar de existir ICMS e ISS e vai passar apenas a existir o IBS. Então, uma consideração que a gente, estudando para esse trabalho, estudando sobre a reforma, a gente, acompanhou o Caio Melo, não sei se vocês conhecem, e ele veio com uma metáfora do Pedro e do lobo, que, o Pedro ia lá e dizia que o lobo estava vindo. É igual a reforma tributária, né, ela nunca vem, parece mentira, e agora ela está chegando, então fiquem atentos e não deixem para a última hora para se atualizar sobre isso e dar uma estudada. Até no mesmo vídeo dele, ele já comenta sobre quem tá ligado aí na cultura pop, sabe do Game of Thrones, né? Aquele negócio do inverno tá chegando e nunca chega, e quando chega as pessoas não estão preparadas, né? Porque ela já virou quase um ditado popular, as pessoas nem acreditam mais nisso. Mas a reforma tributária aí tá na porta, 2026 já vai vir com dois pés na porta, a gente tem que estar preparado e estudando. Além do Caio Melo, eu acho interessante também falar sobre outros profissionais que a gente acompanhou. Eu, particularmente, acompanhei muito sobre a Juliana da Se Faz Me Rir, que ela tem um trabalho ótimo, é incrível, ela explica muito bem, é uma profissional muito boa. E tem que procurar esses profissionais que estão na área, estão se atualizando, porque a gente tem que se atualizar. Aí tá chegando, a gente tem que se manter informado, não só o contador, mas também os empresários têm que se manter informado. É muito importante isso. É importante a gente frisar que essas informações, elas são atualizadas do dia de hoje, né? Amanhã pode ser totalmente diferente. É bom a gente sempre se manter atualizado, tá bom, pessoal? Exatamente, tá todo dia aí tá mudando, né, como tá acontecendo, a gente não tem como dar uma verdade absoluta, né. Então, tem que se atualizar e acompanhar as notícias que estão saindo. Só gostaria de frisar também uma parte que ficou muito confusa para o pessoal que não é da área também, que teve muita fake news, dá para se dizer, sendo espalhada.
A nova reforma tributária não vai entrar em vigor imediatamente, como o Altair falou, o Thiago falou, vai ser algo crescente. Vai acontecer só em 2033 que ela vai entrar de forma definitiva. Então, empresários, contadores têm até 2033 para poder ir se acostumando com essa reforma. Como falaram, vai ser cobrado com uma alíquota de 1%, depois vai aumentando de pouquinho em pouquinho, até chegar numa hora que ela já vai estar valendo totalmente no nosso sistema tributário. Exatamente. E também ainda não foi divulgada nenhuma alíquota, então a gente não sabe quanto que eles vão colocar de arrecadação em cada um desses impostos que a gente comentou. Como o Altair comentou sobre a fase de testes, ela vai ser utilizada muito para ver o poder de arrecadação que esses impostos vão ter. Se vai ser, porque o governo ele vai fazer para não perder, né? Ele vai É sempre assim, né? Claro. ele não quer perder, então ele vai ver o poder de arrecadação e depois disso, depois dessa fase de teste, eles vão implementar eles vão falar qual é a alíquota efetiva, né. Então, mais alguma consideração? Acho que ficou bem Seria explicado isso. sobre o conteúdo. Então, a gente frisa novamente para ficar todo dia, ficar em alerta, para dar uma olhada no CRC, no CFC, tanto na Constituição, daí vai que mudou alguma coisa. E então, bom, hoje eu acho que é isso. Fiquem de olho nos próximos episódios, que vai ser trazido mais assuntos sobre a reforma. E sobre esse episódio, a gente chega à conclusão que a reforma tributária está na porta e que ela já está começando a ser implementada. E ela vem para trazer transparência e uma melhor, uma simplificação tanto para nós contadores, quanto para todos os civis, né. Então, por hoje é isso, uma boa noite e fiquem alertas para os próximos episódios.